Muito bem, gente. Já te conto que agora que o governo brasileiro está se preparando para discutir as possíveis novas tarifas com os Estados Unidos. Os ministros das Relações Exteriores e da Indústria do Brasil têm uma reunião prevista com Jamieson Greer, o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, do USTR. Vamos conversar então com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, para nos explicar o que está em jogo nessas negociações. Temos aí algum tempo, até o dia 15 de julho, que é quando efetivamente o prazo para essas tarifas começarem realmente, é o prazo final praticamente, Américo? Explica para a gente um pouco mais sobre esse cenário e esse período aí para as negociações. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Muriel, para você, para todo mundo que está com a gente. Essas negociações foram abertas pelo próprio governo dos Estados Unidos quando anunciou esse novo tarifaço. Eles disseram, através do escritório do representante de comércio do país, que o Brasil e os Estados Unidos poderiam continuar negociando até a data limite para a aplicação de verdade dessas tarifas, que seria no dia 15 de julho. A nossa Jussara Soares apurou que existe essa possibilidade de uma reunião essa semana, sem data ainda confirmada, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, com o Jamieson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos. Seria uma teleconferência na qual os dois lados voltariam a discutir as alegações dos Estados Unidos que, segundo eles, justificariam esse tarifaço de 25%. Eu levantei também, Muriel, que o governo americano tem sido absolutamente intransigente nessas negociações, desde que as investigações, como parte da seção 301 de investigação do comércio bilateral, desde que elas começaram, o Brasil já apresentou muitos argumentos, já apresentou muitos documentos, inclusive, colocando a sua posição com relação às relações comerciais. E os americanos em nenhum momento mudaram uma vírgula, uma linha da sua posição. Então, existe a possibilidade dessa negociação, mas não necessariamente ela vai mostrar algum avanço para o Brasil. A Jussara também apurou que o governo brasileiro espera algum tipo de negociação com relação a esses 25%. Isso poderia ser, por exemplo, a ampliação dos produtos que são considerados exceção nesses 25%, ou seja, tirar mais produtos dessa tarifa extra que o governo americano quer aplicar. Agora, isso já está tendo um impacto muito nítido, Muriel, no comércio entre os dois países. Eu peguei agora há pouquinho os dados do Ministério da Indústria e Comércio sobre exportação e importação, a nossa balança comercial. Em maio, o Brasil exportou 14% a menos para os Estados Unidos do que exportou em maio do ano passado, antes do início do tarifaço. E esses dados não incluem essa nova ameaça de tarifaço. As importações também caíram 11%. Vamos comparar o que aconteceu com a China, Muriel. As exportações do Brasil aumentaram apenas no mês de maio 9,5%. E as importações aumentaram 24%. A China continua sendo o maior parceiro comercial, os Estados Unidos o segundo. E se você pegar todo o período desse ano, desde janeiro até maio, a corrente de comércio com os Estados Unidos não chega a 30 bilhões, ficou em 29,5. Com a China, aumentou e chegou a 77 bilhões, um aumento de 21% nas exportações para a China de janeiro a maio, uma queda de 16% na exportação para os Estados Unidos de janeiro a maio. Portanto, esse tarifaço contra o Brasil acaba prejudicando também os americanos e abrindo mais espaço para o principal rival deles, a China, para negociar com o Brasil. Exatamente o que os Estados Unidos não queriam. De qualquer forma, devemos ter essa reunião essa semana, não está confirmada ainda a data, e vamos torcer para que o Brasil consiga pelo menos ampliar essa lista de exceções para diminuir um pouco o impacto na economia brasileira desse tarifaço que não tem grandes justificativas, Muriel. Muito bem, Américo Martins com informação e análise para a gente. Obrigada, viu, Américo? Já já a gente volta a conversar mais e a gente vai para Brasília ainda repercutindo esse cenário para chamar a Larissa Rodrigues, nossa analista de política, para a gente seguir olhando para esse cenário que temos aí uma semana decisiva. Explica para a gente um pouco mais do que esperar sobre talvez essa reunião aí nessa semana e o que mais o governo está de olho diante desse cenário. Muriel, boa tarde agora, Boa tarde. né? O governo está tentando aí algumas reuniões, no plural.
A ideia é que tanto ali, Ministério da Economia consiga falar com os seus iguais ali na Casa Branca, no governo norte-americano, que algo aconteça também via Ministério de Relações Exteriores, como também o próprio vice-presidente. Enfim, em todas as áreas, principalmente na economia, os ministros brasileiros estão tentando reuniões, aí seriam reuniões remotas e conversas para aprofundar o tema com as autoridades norte-americanas. Para isso, claro, é preciso ainda algum ok, alguma confirmação vinda da Casa Branca. A Jussara trouxe para a gente as expectativas dessa reunião, mas o que a gente consegue avançar é que seriam alguns encontros focados principalmente na esfera econômica. E o que eu tenho ouvido no Palácio do Planalto é que seria uma semana decisiva, porque na outra semana Lula deve ir ao G7, ele falou sobre isso na última sexta-feira, durante a agenda com os ministros, naquela reunião ministerial que aconteceu aí no Palácio do Planalto, onde vocês veem a imagem agora, de que ele pretende, depois dessa decisão, ir ao G7 e tentar alguma conversa com o presidente Donald Trump. Então, seriam os ministros, o segundo escalão, pavimentando, tentando melhorar o diálogo nessa semana que vai começar, para que na outra semana, a partir do dia 15, no G7, Lula possa se encontrar com Donald Trump. Mas é importante a gente destacar que Lula disse que vai ao G7, quer falar com Donald Trump, mas não há uma agenda confirmada entre os dois presidentes. Claro, Lula vai se encontrar com diversos presidentes, encontros bilaterais ou até mesmo, às vezes, com mais de um presidente de alguma nação, nesse encontro das principais nações da economia mundial, mas que não há uma agenda separada para que Lula e Trump conversem, como aconteceu, por exemplo, no último encontro há mais ou menos um mês, completa um mês amanhã, naquele encontro em que Trump recebeu em Washington, na Casa Branca, o presidente brasileiro. Outro ponto também, Lari, para a gente falar por aqui é o fato de que o Palácio do Planalto foi pego meio de surpresa, com esse movimento feito pelos Estados Unidos. A gente teve quase que um entendimento que demorou realmente para eles entenderem que, olha, a gente está vendo esse movimento acontecendo e partindo da Casa Branca. Demorou para eles entenderem que pode ter sido algo que pode ter vindo de Donald Trump, por exemplo. Até porque na criação daquele grupo de trabalho que foi definido no último encontro, naquele encontro que Lula foi ali à Casa Branca, se deu 30 dias para que esse grupo de trabalho com representantes dos dois países pudessem conversar e avançar nas negociações. Esse prazo de 30 dias vence amanhã, Muriel, dia 7. Mas como a decisão, pelo menos esse primeiro comunicado dessa sobretaxação, principalmente a questão econômica, sem contar aquela outra que vem se o Brasil teria ou não cometido algum tipo de crime envolvendo o trabalho escravo, mas o tarifaço envolvendo exportações brasileiras não se esperava que viria antes do prazo desses 30 dias. E esse, inclusive, deve ser um dos argumentos a ser usado pelo governo brasileiro nas conversas com os norte-americanos. Larissa Rodrigues, obrigada por enquanto. Bom, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública avançou para a criação de um Banco Nacional de Dados sobre facções criminosas, milícias e grupos paramilitares. A ideia é tentar aí integrar as informações para fortalecer as investigações quando a gente fala desse cenário de PCC, de Comando Vermelho. Vou chamar o Kleber Rodrigues ao vivo, direto do Rio de Janeiro, que traz as informações para a gente, então, sobre esse cenário. Kleber, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Muriel. Excelente sábado para a nossa audiência. Pois é, o Ministério da Justiça anunciou, portanto, ontem a criação desse grande Banco Nacional de Dados, para reunir informações sobre facções, milícias e grupos paramilitares que atuam aqui no Brasil. De acordo com o Ministério, o objetivo é ampliar a capacidade de investigação e de produção de inteligência das forças de segurança. A proposta é que o Banco Nacional reúna informações sobre integrantes, colaboradores, financiadores e pessoas ligadas a organizações criminosas consideradas ultraviolentas. Esse sistema está previsto em uma lei que foi sancionada em março deste ano e vai ficar ali no guarda-chuva do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. De acordo com o Ministério, a coordenação ficará a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A proposta prevê ainda alguns mecanismos de controle interno de auditoria permanente, rastreabilidade dos acessos e padrões elevados de segurança pública. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, o Chico Lucas, a iniciativa busca enfrentar um desafio antigo, que envolve ali uma violência que acaba avançando pelas fronteiras dos estados.
O grupo responsável por esse trabalho, esse Banco Nacional que vai reunir as informações dessas organizações aqui do Brasil, tem a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Conselho Nacional de Justiça, além de outros órgãos que estão vinculados à segurança pública, como, por exemplo, as polícias civil e militar. Tudo isso acontece numa semana em que os Estados Unidos classificaram o PCC e o CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. Hoje, os Estados Unidos têm uma lista de mais de 90 organizações que incluem, por exemplo, o Hezbollah, a Al-Qaeda, além de outros grupos terroristas. Eu volto contigo, Muriel.